Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o conteúdo da aula de hoje, ele é revisional, mas revisional para o quê? Para a prova da P1 do segundo trimestre. Bom, dentro do que eu estipulei no roteiro de estudos de vocês, eu coloquei como tópico dessa aula as reformas religiosas. O detalhe é que eu já trabalhei esse conteúdo com vocês e é importantíssimo que vocês estudem esse outro vídeo que eu já passei para vocês dentro do canal GV, assim como também estudem o conteúdo dentro do livro de vocês, certo? Bom, mas vamos aos principais pontos das reformas religiosas. Primeiro, essas reformas religiosas, elas ocorrem em que contexto? Século XVI, na Europa, após um longo domínio de hegemonia da Igreja Católica. Esse domínio da Igreja Católica, ele se dava em diversas esferas, em diversos sentidos na sociedade europeia. Influência sobre as monarquias, sobre os senhores feudais durante a Idade Média e também uma influência direcionada ali, relacionada à questão da verdade, porque tudo que a Igreja Católica dizia durante muito tempo era uma verdade incontestável, certo? Bom, na virada do século XVI nós temos justamente o movimento renascentista ganhando corpo, a contestação do Deus no centro do universo, colocando o homem também como pauta da discussão. Nós temos também o surgimento, o fortalecimento do poder dos monarcas que vão se tornar monarcas absolutos, certo? E além disso tudo, nós temos justamente um movimento de discussão religiosa que vai acabar culminando no surgimento das religiões protestantes e uma reformulação da estrutura da Igreja Católica, certo? Bom, tudo começa a partir de uma contestação, de uma indignação de um camarada chamado Martim Lutero. Ele vivia ali na região dos principados germânicos e ele vai, num primeiro momento, criticar a venda das indulgências, que basicamente é quando um fiel pede o seu perdão, mas ele pede seu perdão através da entrega de seus bens, ou seja, ele compra o seu perdão e a Igreja Católica, obviamente, ela concede esse perdão. Então, é um jogo de trocas, certo? E o Martim Lutero, ele vai aprofundar sua crítica nas 95 teses, após representantes de um escalão maior da Igreja Católica começarem ali a afastar o Martim Lutero. Então, ele assume de vez o seu posicionamento, escreve as 95 teses e essas 95 teses vão ser uma bomba, certo? Elas vão trazer várias críticas como a questão do celibato, do padre não ter direito a casar, ao mesmo tempo, o padre não pode casar, mas o que acontece na igreja nesse momento são vários padres aí tendo relações escondidas. Além disso, ele também vai criticar a questão da fé, como que um padre ou qualquer representante de uma instituição religiosa acaba assumindo a postura ali de ser diretamente o cara que vai definir o perdão de Deus. Então, o que ele vai querer dizer é que as pessoas devem pedir seu perdão diretamente num diálogo, numa reza, numa oração com Deus e não com uma pessoa que representa Deus. Então, isso é mais uma crítica de Lutero. Outra questão bombástica de Lutero vai ser justamente a interpretação dos escritos. Se antes, até aquele momento, os padres eles eram os responsáveis por passar a palavra, agora o Lutero ele vai querer justamente o quê? Ele vai querer que as pessoas possam saber ler e escrever, ter a tradução da Bíblia na sua língua e essas pessoas terem a sua própria interpretação sobre os escritos. Então, essa é uma virada muito importante, porque a partir desse momento que mais pessoas em diferentes línguas vão poder
interpretar a Bíblia vão ter, obviamente, novas visões sobre o que foi escrito ali na Bíblia. Além disso, essas diversas traduções também vão trazer pequenas alterações no que foi escrito, certo? Então, são vários pontos aí que vão dar uma dinâmica nova dentro do cristianismo, certo? Então, a partir dessas contestações, o Lutero ele é excomungado da Igreja Católica e ele vai fundar, né, a linhagem cristã do luteranismo. Mas o luteranismo também vai ganhar ali outras parceiras, digamos assim, ou outras vertentes ao seu lado, que é o caso do calvinismo. Um cara chamado Calvino, que vivia ali entre a França e a Suíça, ele vai criar uma nova interpretação da palavra, ou várias interpretações acerca da palavra de Deus. E o que ele vai estabelecer é justamente a questão da predestinação divina. Ele vai seguir a seguinte lógica. Bom, se Deus criou todas as pessoas, ele pode muito bem criar pessoas que já estão predestinadas a terem o sucesso, a terem um encontro com o paraíso ainda em terra. Então, se pessoas têm mais riqueza aqui na terra, é porque Deus quis, é porque Deus viu ali um propósito naquela pessoa, daquela pessoa ser rica ou daquela pessoa ter mais bens. E a burguesia que vinha sendo incessantemente criticada pela Igreja Católica vai se aproximar muito dessa linhagem de interpretação do cristianismo, certo? Então, nesse sentido, a predestinação ela vai ecoar muito bem nos ouvidos dos burgueses, dos comerciantes, certo? Bom, então nós temos luteranismo, calvinismo, juntamente com essa questão da predestinação divina. E, por último, nós temos a reação da Igreja Católica. A Igreja Católica, frente a todas essas contestações, ela vai justamente fazer o quê? Ela vai reagir. E nisso nós temos o Concílio de Trento, que vai inaugurar ali justamente a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, ela vai estabelecer a criação ou fortalecimento de um tribunal de inquisição que iria perseguir livros que fossem proibidos. Ou seja, determinados livros que estivessem ali pregando coisas contrárias aos interesses da fé cristã, a Igreja Católica iria proibir a circulação desses livros. Além disso, pessoas poderiam novamente ser punidas pela Igreja Católica caso elas fossem consideradas hereges. E esses tribunais de inquisição, eles vão ser muito comuns justamente na América, principalmente na América espanhola. Então fica a dica aí também nessa questão dos tribunais de inquisição. Mas o outro link com a América, a conexão com a América e com outros pontos do mundo, é que a Igreja Católica, quando ela começou a perder fiéis dentro da Europa, eles pensaram, opa, a gente pode e deve buscar novos fiéis em outros locais do mundo. E isso vai combinar justamente com o período das grandes navegações, certo? As grandes navegações já vinham ocorrendo, Portugal e Espanha já tinham entrado em contato, já estavam começando a estabelecer colônias na América e, no caso de Portugal, na África também. E, mais à frente, outros países europeus e os mesmos vão estar também dominando diversas regiões no continente asiático. Então, o que vai ser estabelecido? Bom, nós devemos levar nossa religião para esses novos continentes e catequizar esses nativos, essas pessoas desses locais. Não é à toa que as diversas culturas, as diversas religiões aqui na América, elas foram sumindo. A gente tem poucos resquícios das religiões, das várias nações que viviam aqui dentro da América. E por outro lado, hoje em dia, se a gente fizer um levantamento, o maior percentual de católicos no mundo está concentrado justamente aonde? Na América do Sul e na América Central. Então isso é mais um dado aí para reforçar o quanto aquela reação da Igreja Católica, da Contra-Reforma, acabou mudando, de certa forma, a trajetória de muitas pessoas, de muitas culturas.
certo? Então, esses são alguns pontos ali da Contra-Reforma, além, né, antes, né, da gente seguir para o próximo ponto, além do que eles também vão pensar numa reeducação, numa reformulação dos ensinos para os seus clérigos, certo, galera? Bom, só para fechar, dentre as várias reformas que vão ocorrer nesse período, nós temos também a Reforma Anglicana. A Reforma Anglicana vai ser basicamente o quê? Bom, um cara chamado Henrique VIII era rei da Inglaterra e, num primeiro momento, ele vai pedir a anulação do seu casamento com a sua primeira esposa para ele conseguir justamente casar com a segunda esposa, a Ana Bolena, certo? E nesse sentido, o Henrique VIII não vai conseguir a aprovação do seu divórcio, né, que deveria ser aprovado pela sede central do poder da Igreja Católica. Lembrando, não existia Vaticano nessa época, hein, galera? Então ele pede para o Papa nega esse divórcio e aí o Henrique VIII ele se posiciona de que maneira? Bom, eu vou ser o chefe da Igreja Católica dentro da Inglaterra e ele vai criar uma nova versão do catolicismo dentro da Inglaterra, onde o Papa não seria a principal liderança, né, do corpo da igreja, e sim o próprio rei, certo? Então, o rei vai nomear, né, todos os cardeais, padres e todas as terras da Igreja Católica dentro da Inglaterra seriam administradas pelo mesmo rei, certo? Então, isso aumenta mais ainda o poder do rei da Inglaterra, certo? Bom, no caso, o Henrique VIII, ao fazer essa medida, provavelmente ele não tinha só ali como estopim, como pano de fundo, a questão do seu casamento. Provavelmente ele pode ter arquitetado também pela questão do aumento do poder. E as terras que foram confiscadas da Igreja Católica, uma parte delas foram cercadas mais à frente e foram revendidas para a burguesia. Então percebe aí o jogo de interesses? Então essa reforma anglicana muda a estrutura da igreja na Inglaterra e vai ter vão existir vão acabar acontecendo algumas consequências bastante cruciais dentro da história da Inglaterra, certo? Então, galera, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Desculpa a gafe no final e, né, na próxima semana estaremos trabalhando mais um vídeo revisional com o fechamento dos conteúdos para a aplicação da prova da P1. Certo, galera? Um forte abraço e até a próxima!